Olá, gente, que Deus abençoe a cada um de vocês. Estou aqui novamente trazendo as boas novas para vocês. Já estou com minha Bíblia aqui em mãos. Já já a gente vai meditar. Mas hoje nós vamos falar muito sobre o poder da oração. A eficácia que uma oração tem, feita com sinceridade, feita com temor, feita com fé. Eu estava até me lembrando aqui agora do rei Ezequias. Quando o profeta Isaías vai na casa dele e diz assim: olha, o Senhor disse para pôr ordem na sua casa porque você vai morrer. Gente, imagina uma palavra vinda de Deus dizendo que ele iria morrer. Quando você recebe uma palavra do médico, você já fica assustado. Imagina a vinda de Deus. Mas o rei Ezequias, ele vira o rosto para a parede e ora a Deus, dizendo: lembra-te que andei diante do Senhor com fidelidade, em verdade. Pessoal, a Bíblia diz que antes do profeta Isaías sair da casa do rei Ezequias, Deus disse para Isaías: volta e avisa ao rei Ezequias que eu prolongarei mais 15 anos de vida para ele. E ainda vou derrotar o exército inimigo que afronta a ele. A força, o poder que tem uma oração, de te livrar até mesmo da morte. A oração, ela tem esse poder de transformar, de mudar circunstâncias, situações que se encontram talvez em sua vida que parece não ter jeito. Gente, entenda uma coisa, a oração ela faz com que o impossível aconteça. A oração é o elo que te liga a Deus. Mas antes de entrarmos nesse assunto, queria agradecer aos 650 inscritos que se inscreveram no nosso canal nesse último mês de julho. Poxa, que legal, que alegria em saber que vocês estão se alimentando da verdade, da palavra, da vida. A palavra de Deus, né, que dá vida, que dá paz. Eu recebi muitos comentários, até de pessoas de outros países, assistindo os nossos conteúdos. Que a paz de Jesus Cristo chegue até cada um de vocês e que vocês continuem compartilhando esses vídeos no grupo de WhatsApp, no Facebook, no Telegram, no Twitter, no Instagram. Vamos avançar, gente. Vamos levar as boas novas para as pessoas que necessitam de socorro espiritual. Teve um caso até de uma pessoa que estava prestes a se matar. Prestes a se matar. E recebeu a mensagem e mudou de ideia. A mensagem que nós fazemos através dos vídeos pode resgatar muita gente da escuridão, das trevas. Tá bom? Vamos meditar e vamos falar, vamos discutir muito esse assunto aqui hoje sobre o poder, a eficácia da oração. Amém? No capítulo 5 de Tiago, no versículo 15, a palavra de Deus diz assim, vamos ler comigo. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. Lembra do rei Ezequias, que ele orou e foi curado? A oração, ela cura. A oração, ela restaura. Eu sou fruto de uma oração, minha mãe orava muito por mim. E hoje eu tô aqui, eu era uma pessoa rebelde, nervoso, eu era uma pessoa que xingava muito, soltava muitos palavrões. E a oração que minha mãe fazia por mim, pelas madrugadas, me transformou e hoje eu tô aqui. A oração, ela transforma. A oração, ela pode mudar, pode transformar uma pessoa. A oração, ela pode te dar ânimo, ela pode te dar força. Muitas coisas, sabia, que acontecem na nossa vida poderiam ter sido evitadas se orássemos antes. Ore antes de sair de casa. Ore quando você acorda. Antes de você ir para o trabalho, ore em casa. Pede a Deus proteção, pede a Deus para que te guarde. A oração, gente, ela aproxima Deus da gente. Quando é que eu sei que Deus é comigo? Quando eu sou com Ele. Quando você é com Ele, você recebe a confirmação de que Ele é contigo. O rei Ezequias tinha uma aliança com Deus. Tinha uma fidelidade com Deus. E foi por isso que ele alcançou misericórdia. Mas, claro, a oração deve ser feita com sinceridade. Com sinceridade. Jesus até falou em uma parábola sobre um fariseu e um publicano. Esse publicano, ele era pecador, cobrava impostos para Roma, do povo de Israel. Mas ele foi e falou com Deus com toda a sua sinceridade, batendo no peito, dizendo, eu sou pecador. Enquanto o outro até era um religioso, mas dizia consigo mesmo, eu devolvo o dízimo 2, 3 vezes por semana. Se exaltando, se gloriando daquilo que fazia e pensando que pelo fato dele estar fazendo, ele seria mais beneficiado do que aquele outro pecador que não era dizimista, não era uma pessoa frequentadora de uma religião, mas era sincero. Então Deus ouve quem tem um coração sincero, quem tem um coração puro, quem tem um coração verdadeiro. Amém? Eu queria também ler para vocês o que está escrito em Lucas, no capítulo 5, no versículo 16, que diz assim, ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Jesus, ele era um homem de oração. Jesus sempre estava orando. Ele ia comer, ele levantava a comida e dava graças, orava. Ele ia para qualquer outro lugar, ele passava ali a noite orando.
ele vivia em oração. E ele também nos ensinou a orar sem cessar, a não desfalecermos. A oração, como eu disse para você no início, é o elo que vai te unir a Deus. Quando você estiver passando por um momento difícil no seu casamento, na sua vida financeira, na família, em qualquer área, na saúde, procure orar. Sabe, procure um cantinho para você conversar, falar com Deus. Um lugar que você se sinta à vontade. Você vê que Jesus se retirava. Tem momentos que a gente tem que se retirar. Tem momentos que a gente tem que parar um pouquinho de fazer os afazeres, de trabalhar um pouquinho e dedicar tempo para Deus. Dedicar tempo para ter essa intimidade com Deus. Porque essa intimidade com Deus é o que vai te fortalecer, é o que vai te aproximar dele. Se você fizer isso, você vai obter êxito. Se você fizer isso, você pode ter certeza que você vai ser uma pessoa muito abençoada. Já já a gente vai orar por todos os doentes, por todas as pessoas que estão passando por problemas na vida sentimental, por todas essas pessoas. Mas antes eu quero que você entenda a importância, a força que uma oração tem. A oração ela é transformadora, ela transforma. A oração ela nos muda de dentro para fora. E a oração ela te ensina a ter mais intimidade com Deus. Você quer ser batizado com o Espírito Santo? Passe a orar mais. Tem gente que passa tempo demais vendo Netflix, nada contra. Cuidando do corpo, cuidando da casa, cuidando disso, daquilo outro, mas não tira tempo para cuidar da alma. E uma das formas de cuidar da alma é através da oração. É através da sua comunhão, é através da sua intimidade. E a palavra de Deus diz, no capítulo 9, gosto muito desse versículo, capítulo 9 de Lucas, no verso 29, diz assim, leia comigo, por favor. Eu começo a partir do verso 28. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. É muito bacana isso aqui. A oração, ela é transformadora, ela transformou o semblante de Jesus, ficou resplandecente, a roupa ficou branca. A oração, ela te limpa, a oração, ela te aproxima do Pai. E você vê que Jesus, ele não só também orava sozinho, como também levava os seus discípulos a orarem. Sabe? Às vezes é necessário convidar pessoas para orarem com você. Seus filhos, seu marido. Fala assim, vamos orar. Antes de comer, na hora do almoço, da janta, procure orar em família. Falar com Deus, se aproximar de Deus, se fortalecer em Jesus Cristo. Você vai ver o quanto isso vai aproximar a sua família de Deus. A bênção de Deus, a mão de Deus vai estar ali na sua casa, te protegendo, guardando, livrando. Você vai ver o quanto isso vai ser importante para vocês. Amém? Você vê que a oração, ela transforma. Ela traz luz. Ela faz com que aquele rosto pesado se torne um rosto resplandecente. Aquele rosto angustiado, oprimido, aquele rosto se torna um rosto de alegria, um rosto de vida. Muito importante você entender isso. Eu vou adiantar um pouquinho e ia ler mais com vocês, mas eu vou deixar para outra ocasião. No capítulo 18 de Lucas, no verso 1, Jesus diz assim, e contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A importância da gente não desfalecer diante das lutas e diante também dos problemas. Sabe, é na hora dos problemas, das lutas que surgem, que a gente tem que orar mais. Que a gente mais tem que orar, que a gente mais tem que buscar a presença de Deus para dentro de nós, porque é o momento que a gente mais está precisando. Se você fizer isso, minha irmã, meu irmão, nós vamos fazer isso daqui a pouquinho. Você vai ver a diferença que vai acontecer desse vídeo em diante. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Aprenda a viver uma vida de oração, a orar constantemente. Quer dizer, então, que eu vou entrar no ônibus, eu vou orar, em todo lugar eu vou orar? Não, às vezes você pode orar em pensamento. Você está dentro do ônibus ali, você está em espírito de oração. Quando você lê lá em Gálatas 5,16, que Paulo diz, andai no espírito e jamais cumprireis a concupiscência da carne. O que é andar em espírito? É andar pensando em Deus. É orar, é andar pensando nas coisas lá do alto, orando em pensamento. Às vezes eu estou em oração, às vezes eu estou perto de alguém assim, eu estou orando em espírito ali, sabe? E é muito importante você fazer isso. Amém? E eu quero também falar um pouquinho sobre Davi. A Bíblia diz que Davi chegou em Ziclag e ele encontrou a cidade toda queimada. Os inimigos foram lá e levaram as mulheres cativas, não só as mulheres, como também os filhos de Davi. E a Bíblia diz que Davi muito se angustiou. Ele chorou até não ter mais força para chorar. Mas no final do capítulo, na verdade está em 1 Samuel 30, no verso 6, e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Então, as pessoas ficaram revoltadas com Davi pelo fato de ele não estar ali, na hora que os inimigos vieram e queimaram a cidade, levaram as esposas cativas, os filhos cativos. E diz a Bíblia que as pessoas falavam em apedrejar Davi. Davi muito se angustiou junto com o povo,
E Davi chorava a ponto de não ter mais força para chorar. Mas a Bíblia diz que em tudo Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Sabe, às vezes você se depara com uma situação dessa, igual a de Davi. Às vezes você se depara com uma má notícia, com uma situação que acontece ali no momento ali, em família, não sei. Cada um enfrenta suas lutas de maneiras diferentes. Mas a única forma de você se fortalecer é em oração. Davi muito se angustiou, mas em tudo Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Se fortaleça em Deus. Você vai ver que vai valer a pena. Em vez de ficar reclamando, chorando, dobre o joelho, meu irmão, minha irmã, e busca o socorro que vem lá do alto. Está passando por um problema na tua vida financeira, sentimental, familiar, aprenda a orar. Chamar Deus para a tua luta, para a tua guerra. Eu tenho certeza que Deus vai te dar a vitória. Todos os planos, projetos do mal contra a sua vida vão ser frustrados aqui hoje. Vão cair por terra. Porque Deus vai colocar as santas mãos dele sobre a sua vida daqui em diante. Quando você for fechar um contrato, ore antes. Quando você for resolver um problema, uma causa na justiça, ore antes, porque Deus vai te dar a vitória. Em tudo que você for fazer na vida, aprenda a colocar Deus em primeiro lugar. Porque você vai ver a mão de Deus te levantando, te reerguendo e fazendo com que o impossível se torne possível. Amém? Quero orar por você agora que está aí doente, passando por um problema na saúde, um problema financeiro, um problema na vida sentimental, na família e etc. Se você quiser pegar a fotografia da família, quiser pegar o exame lá que comprovou a sua doença, porque Deus pode fazer tudo acontecer através dessa oração. Ele pode reverter esse quadro aí que você está vivendo. Ele pode reverter tudo. A doença em cura. O problema que você está enfrentando no seu casamento em um grande testemunho. Ele pode restituir teu casamento, transformar teu casamento, transformar o teu filho viciado em um grande homem de Deus. Porque para Deus não há nada que seja impossível. Não há nada. Tudo é possível para Ele. E se você crer, aí onde você está, fique em espírito de oração comigo, quiser fechar os teus olhos. Meu Deus, aonde essa oração chega a vida. Visite nesse momento, meu Pai, essa criatura que está do outro lado dessa tela, enfrentando um problema financeiro, um problema familiar. Essa pessoa que tem uma causa na justiça, que há anos, meu Deus, essa causa passa, meu Pai, de mão em mão, já passou por vários advogados, mas até hoje essa causa não foi julgada. Essa pessoa que enfrenta, meu Deus, uma luta, uma guerra com o marido incrédulo, com a esposa incrédula, com o filho viciado, com o filho rebelde, a filha. Essa pessoa que não encontra mais solução para resolver os seus problemas. Já buscou ajuda em médicos, já buscou ajuda em diversos lugares, mas a mão humana não consegue resolver um problema que só o Senhor pode resolver, porque o problema é espiritual. E com a força do braço, talvez essa pessoa já esteja cansada de tanto lutar, de tanto interceder e não obter êxito. Agora, meu Senhor, vá de encontro a essa criatura que está passando por um momento difícil. E que o Senhor venha restaurar, meu Pai, essa vida, essa família. Venha, meu Pai, com mão forte agora. E liberta essa família, meu Deus, de toda opressão maligna, de todas as angústias, de todos os sofrimentos, de toda miséria, de toda tristeza, de toda desunião. Cause, meu Pai, agora a tua restauração. Se o mal trouxe, meu Pai, separação, se o mal trouxe miséria, se o mal trouxe briga, se o mal trouxe vício, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga felicidades, que o Senhor traga prosperidade. Meu amigo, minha amiga, nesse momento, os anjos de Deus visitam a sua casa e agora. Ele visita o carro onde você está, aonde quer que você esteja, seja no trabalho, seja na rua. Ele te visita e agora. Receba o toque do Espírito Santo. Receba o toque de Deus. Receba paz. Receba ânimo. Receba forças. Receba agora a força que Deus, só Ele pode lhe conceder. Que a alegria do Espírito Santo seja derramada sobre a sua vida. E todo aquele que crer, diga amém. Graças a Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo fez uma grande obra em sua vida. Tá bom? Fique firme. Compartilhe esse vídeo. Tenho certeza que essa oração vai ajudar alguém. Está precisando. Seja um instrumento de Deus para compartilhar as boas novas. Se inscreva nesse canal, você que ainda não se inscreveu. E que a paz de Jesus Cristo esteja junto de você. Até a próxima. Em breve colocaremos um próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau.